Então, olhem à vossa volta, olhem para as caras uns dos outros, algumas caras talvez novas, outras já vimos há muito tempo. Eu fico sempre maravilhado e passo muitas vezes muito tempo a pensar sobre como é possível nós ficarmos a conhecer uns aos outros. Temos aqui pessoas de passados tão diferentes, de países diferentes, de culturas diferentes. E eu fico a pensar, como é que é possível eu conhecer pessoas do Brasil, de Inglaterra, da Índia, portugueses, do Boim, não é? Da Angola, não é? De todas estas localidades diferentes e sermos tão próximos, tão chegados. E a questão é, a coisa que nos une é Cristo, não é? E isto é a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, não é? E eu não sei se isso é algo que vos entusiasma, que vos apaixona, mas a mim apaixona-me imenso pensar na Igreja de Cristo. É uma coisa fenomenal, é uma coisa extraordinária, aquilo que é a Igreja de Cristo. Viver e ver a Igreja de Cristo no seu esplendor, não há nada igual. Não há nada igual neste mundo, não há nada tão poderoso como isso. E eu hoje quero falar sobre a Igreja, vou também vou pegar em Atos, vou lançar o desafio também para os 40 dias de oração e jejum, mas eu quero te desafiar, ao falar sobre a Igreja, sobre comprometermos com a Igreja. Se a Igreja é o corpo de Cristo, Efésios, vamos ver daqui a pouco, mas Efésios 3:10 diz que é através da Igreja, mediante agora a Igreja, que a plenitude de Deus é conhecida. Então é importante, se nós somos filhos de Deus, estarmos comprometidos com a sua Igreja, não é? E vivermos e servirmos e sermos apaixonados pela sua Igreja. Igreja é algo fascinante. Nós temos estado aqui na Fonte, temos estado a estudar o livro de Atos, e o livro de Atos fala sobre o começo da primeira igreja, a igreja primitiva. E é impressionante, é fascinante ler o livro de Atos, e se já leste, volta a ler e lê de novo, porque é entusiasmante pensar naquilo que está ali a acontecer. Ela começa com um batismo de poder, o transbordar do Espírito Santo sobre ela, não é? Ali em Atos 2, e é algo que nunca se viu, e de repente há uma explosão de poder. Há uma explosão que começa ali em Jerusalém, mas rapidamente se alastra para todo o mundo. Rapidamente estás a ver os efeitos da Igreja de Cristo em todo lado. Estás a ouvir sobre sinais e maravilhas, sobre pessoas a serem salvas, sobre libertação, sim, sobre perseguição. Mas estás a ver o poder de Deus em ação. Não é? Coisas inacreditáveis a acontecer. A Igreja a ir barreira através de barreira, quebrar tudo. Coisas que durante anos estavam presos, coisas entre, por exemplo, os judeus e os gentios, não é? Não se misturavam, e de repente o Espírito Santo entra e fala e move, e de repente o Evangelho agora está para todos, e todos têm acesso a Deus, todos têm a possibilidade de conhecer a Deus, a graça de Deus flui, e não há nada como a graça de Deus. Sermos cheios da graça de Deus faz com que o nosso coração, a nossa vida transborde de gratidão e de bondade. E nós precisamos ser cheios constantemente da sua graça. A Igreja de Cristo é uma igreja de graça. Ela é perseguida, mas o que vemos é que nada consegue parar a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Nada consegue parar Jesus Cristo de avançar por novas aventuras. Eu vejo isso eu falo quase semanalmente com o Rangito, o nosso amigo ali da Índia. É impressionante, é batalha atrás batalha atrás batalha, é prepararem-se para grandes desafios de luta ali na Índia. Ao mesmo tempo, semana após semana, estava a falar de pessoas que foram salvas nesta aldeia, pessoas que foram salvas naquela aldeia, um evento que teve não sei quantas pessoas, e tu pensas, nada é capaz de conseguir parar a Igreja de Cristo. Nada é capaz de criar uma barreira. É isso. A Igreja de Cristo alcança todos os povos, todas as classes. Não há nada igual neste mundo.
Efésios 3:10 diz agora que é mediante a Igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus. Deus planeou que agora a sua Igreja seja o instrumento para se tornar conhecido. Havia alguém que dizia: a igreja local é a esperança do mundo. A igreja local é a esperança do mundo. O que é que Penafiel precisa? Precisa de ver uma igreja de Cristo fervorosa, comprometida, com o desejo de ver o reino de Deus avançar. A esperança de Penafiel somos nós, em Cristo Jesus. É a igreja de Cristo aqui. Sim, a esperança para o Val de Sousa, a esperança para Matosinhos, a esperança para Portugal. É a igreja de Cristo. Quando estamos a falar sobre lançar a rede e a conferência juntos, estamos a falar sobre não só Penafiel, estamos a falar sobre Portugal, estamos a falar sobre Espanha, estamos a falar sobre a igreja de Cristo a ter um impacto em todo este país. A esperança deste país é Cristo Jesus. E como é que Ele é conhecido? É através da sua igreja, através do seu corpo. Então hoje o desafio é muito grande e é para todos nós, é fiado. Como é que estás comprometido com a igreja local? Qual é o teu papel na igreja local? Se esta é a resposta, se este é o plano, se é isto que Deus planeou para nós, então qual é a minha parte nisso? Eu quero fazer parte, não sei quanto a ti, mas eu quero fazer parte. Eu não quero estar ao lado do plano de Deus, eu não quero perder a minha oportunidade. Eu quero fazer parte, eu quero estar dentro daquilo que Deus planeou e quer. E se eu estou aqui no Val de Sousa, e há muita gente aqui que mudou de país até, se tu agora estás em Penafiel, se tu estás em Lousada, se Deus te colocou aqui, precisamos de perceber, ok, qual é o meu papel agora que eu estou aqui para o avanço do reino. É fazer parte e estar comprometido com a igreja local. Para nós que já estamos aqui há muito tempo, às vezes é confortável a nossa vida, sempre foi aqui. Olha, eu quero te desafiar hoje. Está atento e aberto àquilo que Deus pode falar e quer falar para a tua vida, para a tua família, no teu papel na igreja local, naquilo que Deus pode querer fazer para fora. O que é que Deus está a falar? Mas eu quero estar dentro dos planos de Deus. E creio que todos nós aqui queremos estar dentro dos planos de Deus. Creio que todos nós queremos estar dentro dos planos de Deus. Então eu quero te lançar hoje o desafio a estar atento. Um homem chamado Mike Reeves diz o seguinte: o chamado da igreja é expandir-se sempre e alcançar comunidades até então não alcançadas com as boas novas sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. A tarefa central da igreja é pregar, realizar sinais e maravilhas que chamem a atenção para a pregação, sendo levada de um lugar ao outro em novas aventuras em Deus. Chamar da igreja a expandir-se sempre e alcançar comunidades até então não alcançadas. Nós vamos estar a ver isso agora em Atos 13. Depois de ver a igreja em Antioquia que está a bombar, e nós vamos ver, a igreja está a bombar, estão a ver muita coisa inacreditável a acontecer ali. É um mini avivamento que está a acontecer ali. Estão a ver milhares de pessoas salvas, estão a ver sinais e maravilhas. Estão a ajudar os pobres, os necessitados, eles estão ativos a ver os dons de Efésios 4 em ação. Quem estava ali devia estar a vibrar com aquilo que estava ali a acontecer. Mas a igreja é chamada para estar constantemente a expandir-se. Sabem, nós como a igreja aqui a fonte, a nossa visão, embora queremos e esperamos ver esta igreja aqui a crescer e a crescer, mas a nossa visão é podermos expandir até que todos os lugares deste Val de Sousa, todos os lugares deste norte de Portugal, todos os lugares de Portugal conheçam o Evangelho. E se isso significa que nós temos que lançar pessoas, enviar pessoas para conseguirmos chegar a este lado, iremos o fazer. Não estamos no negócio de construir uma igreja de 500 pessoas só porque sim, porque é confortável. Era fantástico sermos, mas não é esse o objetivo. O objetivo é chegar àqueles que ainda não conhecem a Cristo.
Precisamos de dar a conhecer a Cristo. Precisamos de ir para as aldeias. Eu ia dizer Irivo, mas não quero ofender ninguém. Vou dizer Galeiros, não é melhor? Não é? Queremos ir para todas as freguesias, todas as aldeias, todas as cidades, todas as localidades e tornar conhecido a Cristo. Isto é que nós somos, é o nosso ADN. Nós queremos que servir a Deus em tudo o que nós fazemos. Igreja é muito mais do que reunião no domingo. É muito mais do que isso. É muito mais do que juntarmos. É ver o reino de Deus avançar em cada área da cidade onde estamos inseridos. Houve alguém que disse: ainda há crime na tua cidade, o Evangelho é necessário. Precisamos de entrar em cada área da nossa cidade. Precisamos de ver o reino de Deus avançar. A igreja está aqui para isso. Há esperança em Penafiel, porque a igreja de Cristo está cá para ser luz e entrar em todas estas áreas, para ver o reino de Deus avançar, para sermos comunidade uns com os outros, servir uns aos outros, estarmos comprometidos com a causa de Cristo, ou seja, comprometidos com a sua igreja, comprometidos uns com os outros, comprometidos em trazer o reino aqui na terra. Sabem, uma das coisas fantásticas de sexta-feira, nós tivemos aqui um evento, nós ficámos aqui defumados. Podem perceber ainda pelo cheiro, há muito fumo aqui. O Lucas conseguiu encher-nos isto, parecia que estávamos lá no concerto. Havia tanto fumo que parecia que estava no concerto, literalmente. Mas uma das coisas fantásticas, foi fantástico ver tudo o que estava a acontecer, foi fantástico. 531 pessoas, creio eu, entregaram a sua vida a Jesus. Foi tremendo. Mas sabem, para mim, uma das coisas que também foi tremendo, foi convivermos. Foi podermos estar juntos. No final, mal acabou a reunião, às 11 horas, eu estava aqui a pensar: isto agora eu vou ter que arrumar isto tudo. Quando eu viro, literalmente quando viro, já está toda a gente a arrumar tudo e a pegar nas coisas e a arrumar. A sermos comunidade juntos, a servir uns aos outros, a estarmos cá uns com os outros. Foi fantástico. Maria João é testemunha disso. Cheguei a casa e pensei: nós temos uma igreja incrível, que está aqui uns para os outros. Igreja é isso, é considerar o outro acima de nós mesmos. É ajudar o pobre, é pregar as boas novas, é fazer discípulos, é ver sinais e maravilhas. Igreja é sermos um corpo cheio de talentos, dons diferentes que servem para trazer honra e glória a Deus. Essa é a minha paixão, isso é o meu desejo quando penso sobre igreja. Se quiserem abrir em Atos 13, vamos olhar aqui para a igreja de Antioquia. Temos estado a seguir isso. E nós vimos a semana passada, não é? Que a semana ou 2 semanas atrás, a igreja está a bombar, há muita coisa a acontecer. Barnabé é enviado para ver o que vem de Jerusalém para Antioquia, para ver o que está a acontecer, para poder ajudar. Ele chega lá, ele está com eles, ele se alegra com o que está a acontecer ali, não é? E está ali para ajudar, mas percebe que os dons deles não é suficiente, ele precisa de mais alguém, ele precisa de Paulo, não é? Então ele vai buscar Saulo, neste caso, chama Saulo para vir também ajudar, para pôr alicerces apostólicos ali na igreja, para construir bem aquela igreja. E eles estão a ver aquela igreja local ali na Antioquia a crescer, não é? Tem ali profetas que estão a ouvir a voz de Deus, a falar. Ainda hoje já estivemos a falar sobre ouvir a voz de Deus. Tinham ali pessoas a ouvir a voz de Deus. Deus fala sobre uma fome que virá ali para a Judeia. E o que é que a igreja ali faz? Olha, diz que todos, segundo as suas possibilidades, eles decidem providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. Que coisa tremenda! Pensar, não é? Ouvir, não, Deus a dizer: olha, não, aqui vai haver necessidade. E todos ali pensam: ok, eles precisam de ajuda, o que é que eu posso fazer? E todos, segundo as suas necessidades, começam a dar. Que coisa incrível! A igreja local a pensar sobre isso. Sabem, fez-me lembrar o nosso último projeto social ali nas Dádivas Inesquecíveis. Guerra entra em ação ali na Ucrânia.
E de repente começámos a pensar, o que é que nós podemos fazer? Não é? Uma casa foi comprada com o propósito de poder trazer 4 famílias cá. O que é que nós podemos fazer? Tentámos criar sustento, tentámos criar estabilidade, trazer paz a estas famílias. O que é que nós podemos fazer? Não é? E foi sacrificial, principalmente para a equipa que esteve a servir, foi muito, muito sacrificial. Mas tem a ver com sermos a Igreja de Cristo, de vermos necessidade e pensar como é que nós podemos ser luz, como é que nós podemos intervir, como é que nós podemos entrar. E olha, vai haver custo. Estar comprometido com a Igreja de Cristo significa custo, muitas das vezes significa dar de nós, significa investir, significa estar atentos àquilo que Deus está a falar e responder. Sim, significa agirmos como um corpo e darmos o que podemos para a causa. E diz aqui que no capítulo 12, versículo 24, diz que entretanto a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tudo estava a acontecer. Paulo e Barnabé, tendo levado estas ofertas para Jerusalém, eles regressam para Antioquia. E o que vemos na Antioquia é uma igreja local a funcionar no seu esplendor. O reino de Deus a avançar, Deus a ser conhecido. E nós queremos isso. Certo? Sim? Sim, ainda estão comigo? Nós queremos isto. Queremos ser a Igreja de Cristo para aqui. Queremos que pessoas conheçam a Deus. Sabem? Para muitos de vocês talvez não saibam, quando nós comprámos este edifício veio segundo uma palavra profética. Um amigo nosso, viu enquanto estávamos a orar e a pedir a Deus sabedoria e discernimento para onde é que Deus nos estava a chamar. Ele viu como uma fonte dentro de um edifício e só tinha essa fonte ali no meio. Era uma fonte a jorrar de água fresca a fluir ali. E depois viu como montes de peixes fora deste edifício, secos, nos paralelos, sujos, prestes a morrer. E depois viu nessa imagem pessoas a saírem do edifício, a pegarem nestes peixes e a trazerem-nos para dentro e a colocarem nesta fonte de água viva. E ao entrarem nesta fonte, os peixes ficavam a ser limpos, ficavam a ganhar vida, a fluir, a estar no seu potencial máximo. E foi como uma palavra para nós que Deus nos estava a chamar para sermos essa fonte aqui nesta cidade, neste Vale de Sousa. Daí o nome também, a fonte, que teve a ver com palavras proféticas a serem faladas para nós e nós agir em fé. Deus deu-nos este edifício, mas deu-nos este edifício para sermos a esperança para este vale em Cristo Jesus. Deu-nos este edifício para sermos muito úteis. E há uma responsabilidade muito grande quando Deus nos dá coisas desta forma. Porque Ele dá, mas Ele espera que nós possamos investir e servir. Nós somos chamados para ir buscar aqueles peixes e trazer. Aqui na igreja em Antioquia era uma igreja liderada pelo Espírito Santo, por Deus, mas era uma igreja também liderada por homens capacitados. Vemos aqui os dons de Efésios 4 presentes, e aqui até no versículo 1 diz o seguinte: na igreja, no capítulo 13, versículo 1, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Havia Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém. Isto é cada nome. Se tu vais ter um filho, tens aqui uns bons nomes. Manaém, que fora criado com Herodes, Tetraca, e Saulo. Esta igreja, estes homens aqui a liderar, e diz o seguinte: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, e puseram-lhe as mãos e os enviaram. Como eu disse já anteriormente, esta é uma igreja que está a atravessar um avivamento. Muitas coisas fantásticas estão aqui a acontecer.
No entanto, fala aqui que enquanto eles estão a adorar e a jejuar, Deus fala. E o primeiro ponto que eu quero que a gente tire destes 4 versículos é este, é que o reino de Deus e a sua igreja avançam quando o seu povo ora. Quando nós vemos a Bíblia, vez após vez, vês o povo de Deus a orar e milagres inacreditáveis a acontecer. O reino de Deus a ser conhecido, a ser manifesto. Quando nós queremos ver o reino de Deus avançar, a sua igreja avançar, a oração é necessária. É um motor, traz poder. Tiago diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui, enquanto eles estão a orar e a jejuar, ou seja, a colocar de parte tempo para ouvir a voz de Deus, Deus fala. Deus revela os seus planos. Deus mostra o próximo passo. Nós vamos estar a entrar em 40 dias de oração e jejum, e eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas oração e jejum é uma coisa vital para cada filho de Deus. Isto não é para algo só para os líderes, ou só para este ou para aquele. É vital. A oração é poderosa e eficaz. É uma das nossas maiores ferramentas que nós temos nas nossas mãos a cada dia. Quando queremos ver Deus avançar, precisamos de orar. Quando precisamos tomar uma decisão para a nossa vida, precisamos de orar. Precisamos de jejuar, precisamos de buscar a sua vontade. Quando a igreja de Deus avança, Deus fala. Precisamos de orar. A segunda coisa que eu quero que a gente tire daqui foi uma coisa que veio hoje de manhã, por acaso, na nossa reunião de oração. Trouxeram estes mesmos versículos que eu tinha estado a preparar. E quando falaram sobre estes mesmos versículos, eles falaram sobre intimidade. Intimidade. Jejuar tem a ver com isso. Oração e jejum tem a ver com intimidade com Deus. Tem a ver com ser específico em colocar tempo e prioridade para passar tempo com o teu Pai. Orar e ouvir. Estes homens, eles tinham muito para fazer naquela igreja, naquele momento. Tinham muitas coisas incríveis para fazer naquele momento. De certeza que tinham uma agenda bem preenchida. Mas diz aqui, no entanto, que eles estavam a adorar, estavam a orar, estavam a jejuar, estavam a passar tempo de intimidade com Deus, a ouvir o que Deus tinha para dizer. Quais são os próximos passos? Nós precisamos desta intimidade. Isto faz-vos lembrar alguém? A mim faz-me lembrar Jesus. Jesus, no meio de tudo o que Ele fez, tu encontras constantemente nos Evangelhos que Ele se refugiou para ir orar. Fez multiplicação dos pães, foi para o monte orar. Passava a noite a orar. Os discípulos muitas vezes acordavam de manhã e Ele estava a orar. Este tempo de intimidade com o seu Pai, constante. Este tempo reservado para ouvir a voz de Deus. Estes homens estão aqui a fazer isso. A terceira é esta. Há uma obra planeada por Deus para Paulo e Barnabé. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Há um chamado aqui pessoal para Paulo e Barnabé. Talvez Deus até já estivesse a falar com eles, não é? Para esta obra para a qual Deus os tinha chamado. Há um chamado específico sobre a vida de Paulo e Barnabé. Deus tem um plano para eles, mas Deus envolve a igreja local nesta decisão. Deus fala com os líderes ali, Deus fala com a igreja local ali. Olha, é preciso vocês se separarem, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho o chamado para fazer. Isto é a minha vontade.
E depois diz que eles oraram e jejuaram. Houve fé que veio por trás desse chamado. E então impuseram as mãos, como de acordo com o Espírito Santo, impuseram as mãos e em fé os enviaram. Igreja local, fazer parte da igreja local significa que somos um corpo. Não há um chamado individual. Deus chama-nos para coisas individuais, mas tudo se encaixa no plano de Deus para a sua igreja. E então há fé que surge quando Deus nos chama individualmente para aqui ou para ali, mas significa que precisamos estar encaixados na visão que Deus tem para aquela situação. Se Deus está-nos a chamar para alguma coisa, então precisamos de envolver a igreja. Precisamos de deixar que fé surja para todos, para essa situação. Se Deus está nessa situação, então Deus vai falar. Deus vai falar. Deus não vai se esconder. Deus vai falar, vai agir. E aqui, Paulo e Barnabé foram chamados para algo radical. Eles iam agora começar a sua primeira viagem missionária, mas eles foram com o selo, com a confiança, com a fé de toda a sua igreja. E o facto é que estavam todos por trás deles quando eles foram enviados. Ouça, nós nestes 40 dias nós queremos ouvir a voz de Deus. Uma das coisas que vocês vão ouvir a dizer amanhã num vídeo que vai ser lançado é: prepara-te para ouvir a voz de Deus, prepara-te para seres desafiado, prepara-te para Deus falar para nós como igreja. Mas vamos compartilhar isso uns com os outros. Vamos deixar que isso seja pesado uns pelos outros. Vamos deixar que fé surja à medida que Deus está a falar no nosso meio. Sim, vamos estar de ouvidos bem abertos. E depois a última coisa que já falei é que após orarem e jejuarem, eles impuseram as mãos e os enviaram. O tema da nossa conferência é Lancem a Rede. Há um desafio de lançarmos de novo a rede. Ao finalizar estes 40 dias e ao acabar esta conferência, nós queremos estar a lançar, cada um de nós, a rede. Há como um desafio para cada um de nós. Vai, lança a rede, vai, de novo. Envia-me a mim, eu quero ir, eis-me aqui, envia-me a mim. Há este desafio que virá ao longo destes 40 dias e no final, naquela conferência. Vamos estar à procura daquilo que Deus tem para nos dizer. Agora, há uns tempos atrás, olha, há um sinal, o meu relógio deixou de funcionar, não sei as horas, então tenho muito tempo. Há uns meses atrás ouvimos um desafio que ficou na minha mente. Dizia o seguinte, um homem disse-me o seguinte: mostra-me a tua visão e eu mostrarei o tamanho do teu Deus. Nós, como igreja, queremos ser uma igreja que vive o cristianismo de uma forma pura e simples. Nós queremos viver de uma forma autêntica. Nada disto tem a ver com títulos, nada disto tem a ver com egos, nada disto tem a ver com nada disso. Nós queremos viver cristianismo puro e simples, de uma forma extremamente autêntica. Como vemos aqui em Atos dos Apóstolos, queremos que a igreja seja um corpo, onde Cristo é a cabeça. Um corpo que é constituído por diferentes dons, mas que é unida por relacionamentos. Aquilo que nos une, aquilo que vai fazer funcionar é esta união que temos em Cristo Jesus, que faz com que os talentos, os dons, se ligam e sejam poderosos e tragam bênção, e tragam o reino, mas os relacionamentos funcionam, é o que nos liga, é o que nos une. Quando isso não está, temos uma mão solta a andar por aí, não é? Precisamos dessa ligação. Sim? E nós queremos viver cristianismo puro e simples, é sermos uma só mente, um só coração. Nós queremos ser uma igreja de missão. Queremos ser uma igreja de missão. Não só pensar missão para outro país, ou para a Índia, por exemplo. Não, missão para a nossa rua. Missão para o meu prédio. Missão para a minha escola. Missão para a minha fábrica. Missão para a minha oficina. Não, nós somos uma igreja de missão. Nós queremos que
entrar com o reino de Deus em todas as áreas, em todas as ruas, em todas as casas deste vale. Ouçam, esta é a minha visão, que eu sinto que Deus tem falado para nós. Que Deus quer que nós sejamos uma igreja influente em todas as áreas deste Vale de Sousa e norte de Portugal. Então a tarefa é grande, a visão é grande. Se calhar vai-nos custar a nossa vida, se calhar toda a nossa vida vamos estar a lutar para ver isso acontecer. Mas queremos ver essa igreja em ação. É uma igreja liderada por Deus através do seu Espírito Santo, através de dons de Efésios 4. Temos a paixão de ver o reino de Deus entrar em todo lado. Uma igreja onde pessoas conhecem a Deus e onde Deus é glorificado. Viver cristianismo de uma forma pura e simples é uma igreja comprometida uns com os outros. Uma das coisas que eu vou desafiar ao longo destes 40 dias é estarmos comprometidos uns com os outros. Comprometidos uns com os outros significa eu posso contar contigo. Posso contar contigo. Eu sei que tu não me falhas. Eu sei que tu estás. Nós precisamos disso uns para os outros. Um esquadrão ou um batalhão numa guerra precisa saber que o soldado ao lado está comprometido contigo. Não quer ser lançado para o meio da batalha e todos fugirem. Estás comprometido. É até morrer. Nós precisamos disso. Uma igreja local é uma igreja que é comprometida uns com os outros. Não, nós estamos aqui para a batalha. Podes contar comigo. Custa o que custar, até à morte. Podes contar comigo. Sim, precisamos disso. A igreja que nós queremos ver é uma igreja assim. E sentimos então, neste momento, e isto já não faz parte da pregação, são anúncios, ok? Sentimos neste momento Deus a chamar-nos para 40 dias de oração e jejum. Retirar-nos para ouvir a voz de Deus, buscar Deus para o seu futuro, aqui no Vale de Sousa, aqui no Porto, aqui no Norte, aqui em Portugal. Queremos ouvir o que Deus tem para nos dizer, para depois podermos responder como igreja àquilo que Deus tem. E Deus quer falar connosco ao longo destes 40 dias. Não importa a tua idade, olhar para a minha sobrinha ali, não importa a tua idade, Deus quer falar connosco ao longo destes 40 dias. Quando nós estávamos a preparar o tema para esta conferência, a orar e a buscar Deus para o tema desta conferência, fomos encorajados com a história em João 21, onde Jesus, já ressurreto, está ali na praia. Os discípulos tinham ido pescar mais uma vez à noite e mais uma vez não tinham conseguido pescar nada. E estão frustrados. E de repente, Jesus que está ali na praia lança o desafio: lancem a rede novamente. Lancem para a direita. E eles lançam a rede. Só que desta vez, quando lançam a rede, é tanto peixe que eles nem conseguem puxar para cima. As redes não arrebentam, mas a quantidade de peixe que está ali é impressionante. E sentimos como Deus a desafiar-nos para nos preparar para este desafio de lançarmos novamente as redes sobre esta nação. De lançar as redes onde já lançámos anteriormente e não vimos resultado. Mas como Deus a dizer, não, lancem novamente essas redes. Tenham fé para uma pesca milagrosa. E então fomos para esse tema, porque sentimos mesmo Deus a falar para nós, mas pensámos em fazer estes 40 dias de oração como um aquecimento para aquilo que Deus quer fazer e falar connosco nessa conferência. E eu penso que isto é um momento para nós aqui Fonte, um momento crucial. Quero nos desafiar a levar isto mesmo muito, muito a sério ao longo destes 40 dias. Sim? De perceber que para vermos o reino de Deus avançar e a sua igreja avançar, precisamos de orar e jejuar. O povo de Deus precisa de orar e jejuar. Então, planeia a tua vida nestes 40 dias para conseguires fazer isso. Faz com que isto seja um tempo para intimidade com Deus. Olha para a tua agenda, olha para o teu dia, mas faz para poderes ter intimidade com Deus.
para buscar de Deus. Sim, para ouvir individualmente a voz de Deus. Faz para compartilhar uns com os outros e passar nestes 40 dias tempos onde estás envolvido com os teus grupos missionais, com a igreja e buscar a Deus juntos. Sim. E faz para ser desafiado. Abre a tua vida, abre o teu coração para que Deus possa te desafiar e te enviar para onde quer que seja. E pode ser simplesmente para o teu vizinho, ou para a tua escola. Mas faz para, desde amanhã, ao começarmos, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós queremos que estes 40 dias sejam tempos desafiadores individualmente, mas também como corpo, como igreja. Então, só algumas coisas práticas ao pegar nestes 40 dias, ao pensarmos em sermos uma igreja de cristianismo puro e simples. Quero-te lançar estes 5 desafios. Primeiro, estabelece um ritmo diário. Okay? Vai para casa hoje, amanhã eu vou voltar a lançar este desafio às 7 da manhã no grupo do WhatsApp. Se não estás no grupo WhatsApp, mas gostavas de fazer estes 40 dias, fala comigo para te colocar no grupo. Está bem? Não vamos estar a pôr isto no Facebook, nem no Instagram, vamos fazer isto a nível interno, vamos fazer isto para as igrejas e já agora, não só nós, mas todas as igrejas que estão envolvidas na conferência vão estar nestes 40 dias de oração e jejum. Estamos a lutar juntos para a conferência. Sim? Mas amanhã às 7 da manhã eu vou-te lançar o desafio. Faz com que estabeleça um ritmo diário. Quando é que tu vais passar tempo com Deus? Como é que vais fazer jejum? Quais são as tuas metas? Estabelece um ritmo diário para que consigas. Não penses demasiado audaz. Começa simples e vai crescendo se for necessário. Mas estabelece um ritmo diário. Esse é o primeiro desafio. E podes já começar a pensar nele. A segunda, arranja um caderno e uma caneta e escreve aquilo que Deus está a falar contigo ao longo de cada dia. Escreve tudo, versículos, pensamentos, coisas que sentes que Deus está a falar para ti ou para a igreja. Se sentes que há alguma coisa para a igreja, dá-nos depois em papel ou manda-nos uma mensagem. Nós queremos ouvir e pesar tudo o que vocês quiserem trazer e vamos estar a filtrar isso e a ouvir o que Deus está a dizer. Terceira coisa, participa dos teus grupos. E se não fazes parte de um grupo, este mês é um tempo para te juntares a um grupo, para orar. Vamos estar a orar juntos nos nossos grupos, vamos estar a buscar Deus juntos nos nossos grupos. Então faz para estar. Isso é terceiro. Isto já tem a ver com relacionamentos, já tem a ver com estarmos comprometidos uns com os outros. Sim, a quarta, participa nos eventos gerais. Vai haver 2 eventos que vão ser eventos gerais. Um deles é 24 horas de oração. Participa. Sim, vamos estar comprometidos uns com os outros. Vamos dizer: não, eu estou aqui, eu vou lutar. Sim? E a quinta, e essa é boa espiritualmente e fisicamente, vem caminhar connosco. Sim, as nossas reuniões de oração ao domingo, a próxima ainda será aqui na fonte, mas depois disso nós vamos caminhar pelas ruas destas cidades e vamos orar juntos. E vamos pedir a bênção de Deus sobre estas cidades. Então eu quero desafiar, marca já esses domingos para vir caminhar. Faz-te bem fisicamente, mas vai-te fazer muito bem espiritualmente. Ok? Vamos terminar.